A partir de agora, Jornal da Onda. Integrando o Nordeste Mineiro, através da notícia. Uma equipe de ponta, bem informada, levando com seriedade até você a verdade dos fatos. Jornal da Onda. As principais notícias do mundo. Olá, um ótimo dia para você na sintonia da Rádio Onda 9 FM. Obrigado pela companhia, você que nos ouve através do rádio ao vivo, você que nos ouve também depois através das nossas redes sociais, através do nosso Instagram, @Onda 9 FM PP, e também através do nosso canal no YouTube, @Onda 9 FM PP. O Jornal da Onda está começando. As principais notícias do Brasil e do mundo você confere e você ouve aqui no Jornal da Onda. Os fatos e acontecimentos do Brasil inteiro, do mundo inteiro e também na nossa região. Em destaque aqui agora no Jornal da Onda. Informação com credibilidade no seu rádio. Sempre de segunda a sexta-feira. O Jornal da Onda te deixa muito bem informado. E vamos aos destaques desta edição. Guerra tarifária norte-americana gera incertezas na economia mundial. Angra dos Reis recebe ajuda federal para ação humanitária após chuvas. Varejo cresce 0,5% em fevereiro e atinge recorde histórico, diz IBGE. PF e PGR vão investigar deputado que desejou morte de Lula. E no plantão policial de hoje no Jornal da Onda você vai conferir. Motociclista morre em trágico acidente após batida de moto em Caraí. E ainda mais no Jornal da Onda você vai conferir também. Polícia Civil deflagra em Medina Operação Justiça Viva. Roubo de carga. Em Caraí, o que começou com um jogo disputado pela Copa Integração de Futsal terminou em cenas lamentáveis. Cães de vizinho atacam e matam mais de 10 carneiros de produtor rural em Caraí. Você vai conferir também no Jornal da Onda índices econômicos e também o nosso na estrada, e ainda também no Jornal da Onda tem as informações do esporte. Brasileiros vencem na Libertadores e na Sul-Americana. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Jornal da Onda. jornalismo de verdade. Jornal da Onda. Jornal da Onda no ar pela Onda Nova FM. Edição e apresentação Leandro Coimbra. Quero agradecer o carinho da sua audiência, você que nos ouve através do seu rádio, você também que nos ouve através do nosso site e também através do aplicativo Radiosnet. Você pode baixar e instalar no seu aparelho celular e acompanhar a programação da Onda Nova FM em tempo real no aplicativo Radiosnet, aí no seu celular, na sua TV Smart, no seu computador ou no seu tablet. A primeira matéria de hoje do Jornal da Onda é falando sobre a guerra tarifária norte-americana. A China elevou para 84% tarifas cobradas sobre produtos dos Estados Unidos, em mais um capítulo da guerra tarifária. A medida foi, novamente, uma resposta ao tarifaço do presidente Donald Trump, que ontem aumentou as taxas para 104% nas importações vindas do país asiático. Vamos às informações aqui no Jornal da Onda. A China elevou para 84% tarifas cobradas sobre produtos dos Estados Unidos em mais um capítulo da guerra tarifária. A medida foi novamente uma resposta ao tarifaço do presidente Donald Trump, que ontem aumentou as taxas para 104% nas importações vindas do país asiático. Em paralelo, Canadá e União Europeia
podem impor tarifas de 25% sobre produtos americanos. Esse conflito deve reduzir o comércio global no curto prazo, com impacto nos juros e no preço do dólar. No Brasil, como no resto do mundo, a moeda americana já disparou e superou R$ 6. É porque o dólar ainda é considerado um porto seguro para os investidores em momentos de incertezas, como explica o professor de economia da UNB, César Bergo. Para ele, o Brasil vai ter que esperar a temperatura baixar. Então se esperar um aumento. Embora tenhamos reservas, o Banco Central brasileiro vem queimando reserva nos últimos meses, inclusive para manter essa estabilidade. Mas nesse momento não há o que fazer. É aguardar a calmaria, como diz o ministro Haddad, esperar a poeira baixar. Com o comércio global esfriando, há menos produção. E assim diminui também a procura por petróleo. A tendência é de que os preços baixem, mas o dólar alto deve compensar essa diferença, explica o professor César. Então talvez a gente ainda não veja a gasolina ficar mais barata. Dentro da metodologia da Petrobras, é importante que se tenha tanto uma queda no preço do barril como uma queda no preço do dólar. Senão um acaba compensando o outro e o preço do combustível no final acaba não caindo. E o que vai determinar também é a questão da demanda. Se de fato permanecer essa política tarifária, com redução nas produções no mundo inteiro, a tendência é que o preço dos combustíveis também venha a cair nos próximos meses. O professor de economia da Universidade Federal do Paraná, Marcelo Curado, afirma que se a China perder o mercado americano, vai ter que encontrar outros compradores. Então a América Latina, incluindo o Brasil, pode ser um destino. Pode ter um impacto, por um lado, positivo, de produtos chineses mais baratos aqui, mas o que também, se a gente olhar do ponto de vista de emprego, pode ter um impacto sobre alguns setores industriais. Então, a gente precisa ainda pensar um pouquinho no tempo, né, quando fala Brasil e China, né? Brasil e China é uma relação muito consolidada, né? O professor Curado não acredita que essa guerra tarifária continue por muito tempo por causa dos impactos negativos. E o mundo já viveu isso antes. No século passado, década de 30, quando os países começaram a se fechar demais, a reduzir comércio, é ruim para todo mundo porque o comércio traz benefícios, né? Você consegue adquirir produtos mais baratos, para os consumidores isso é ruim. Mas especificamente para o Brasil, eu acho que no curto prazo o efeito é sobre alguns setores específicos. Agora, continuando essa guerra, e aí tendo uma pressão de inflação nos Estados Unidos, provavelmente um aumento de juros americano, isso afeta também a taxa de juros no Brasil. Segundo o professor, os exportadores brasileiros, especialmente de aço e alumínio, vão ter que buscar novos mercados se as taxas permanecerem altas nos Estados Unidos. Esse é o Jornal da Onda, aqui pela sua Rádio Onda 9 FM, te deixando muito bem informado. Os acontecimentos do Brasil e do mundo e também da nossa região, Padre Paraíso e toda a região, você confere aqui no Jornal da Onda. Daqui a pouquinho tem aí nosso plantão policial, destacando as notícias do Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri. A cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, ainda enfrenta aí problemas por causa das fortes chuvas no fim de semana. E para auxiliar as ações de ajuda humanitária, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional vai repassar 4,12 milhões. Vamos às informações aqui no Jornal da Onda. A cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, ainda enfrenta problemas por causa das fortes chuvas do fim de semana. E para auxiliar nas ações de ajuda humanitária, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional vai repassar R$4.120.000. O anúncio foi feito pelo ministro Valdez Góes, que recebeu em Brasília o prefeito de Angra dos Reis, Cláudio Ferretti. Esses recursos vão permitir a estruturação de ações de restabelecimento e construção de áreas danificadas. Após as fortes chuvas, foram registrados deslizamentos de encostas, inundações e várias casas correm risco de desabar. Mais de 300 pessoas ficaram desalojadas. A rodovia BR-101, a Rio Santos, que dá acesso ao município, precisou ser interditada por algumas horas devido à queda de árvores e deslizamentos de terra na pista. Além disso, nesta terça-feira, a Prefeitura de Angra decretou emergência na saúde pública municipal por causa do comprometimento das atividades de unidades de saúde que atendem a 40 mil pessoas. No último domingo, o governo federal reconheceu a situação de emergência em Angra e Petrópolis, na região serrana, que também teve muita chuva. Rios transbordaram, encostas deslizaram e 4 casas com rachaduras foram interditadas pela Defesa Civil do município. Jornalismo de verdade.
Jornal da Onda. Jornal da Onda, informação com credibilidade no seu rádio. Que você fica bem informado acompanhando o nosso Jornal da Onda, que a gente traz aí as informações do Brasil, do mundo e de toda a nossa região. E agora é hora daquele momento mais esperado do programa, é hora do nosso plantão policial, onde a gente destaca as notícias da Polícia Militar, da Polícia Civil e também da Polícia Rodoviária ocorridas na nossa região. A informação no seu rádio. Jornal da Onda. Plantão policial. Plantão policial no Jornal da Onda. Olha, a Polícia Civil deflagra em Medina Operação Justiça Viva. Em desdobramento e investigações de furto de carga de caminhão, envolvido em acidente, a Polícia Civil de Minas Gerais, PCMG, deflagrou nesta terça-feira, dia 8 de abril, em Medina, Vale do Jequitinhonha, a Operação Justiça Viva. No total, foram cumpridos 11 mandatos de busca e apreensão, 1 de prisão e 2 de internação provisória de adolescentes. O suspeito de receptação ainda foi atuado em flagrante. A operação foi coordenada pela Delegacia de Polícia Civil de Minas Gerais e contou aí com o apoio da Polícia Militar. Crime patrimonial. O furto da carga que estava sendo transportada no caminhão ocorreu em 20 de janeiro deste ano na BR-116, à altura do KM 716, próximo ao trevo de Medina. Após colisão com outro veículo, o baú sofreu as partes das peças de vestuário se espalharam na rodovia. Na ocasião, toda a mercadoria, inclusive o que ficou preservada no interior aí, foi furtada, e os 2 homens que estariam aí envolvidos na subtração foram presos em flagrante. Com o desenrolar das investigações realizadas pela equipe da delegacia local, a PCMG identificou 7 suspeitos e representou aí a justiça por mandato de busca e apreensão para as residências aí dos alvos cumpridos hoje, resultando na recuperação de uma parte da mercadoria e na prisão em flagrante de um homem pelo crime de receptação. O inquérito policial se encontra em fase de conclusão. Jornal da Onda, informação com credibilidade no seu rádio. Esse é o nosso plantão policial. Informações da nossa região você acompanha, você ouve aqui no Jornal da Onda. E agora uma matéria que eu vou trazer. Um motociclista morre em trágico acidente após batida de moto em Caraí. O nosso parceiro Ivan Alves é quem tem as informações e traz pra gente aqui no Jornal da Onda. O tenente Paulo Viana, comandante do pelotão de Caraí, ele que vai trazer todas as atualizações, né, de um acidente que ocorreu na última sexta-feira em Caraí. Boa tarde, tenente. Boa tarde, Ivan. De fato, a guarnição da Polícia Militar, durante o patrulhamento aqui na cidade de Caraí, na última sexta-feira, dia 4, por volta das 22 horas e 40 minutos, depararam com um acidente entre 2 motocicletas aqui na Praça Apolinário Barbosa. A princípio aí, pelo que os próprios populares disseram, o motociclista vinha pela travessa 31 de março e o outro estava deslocando pela rua José Vicente Coimbra. E aqui no cruzamento, eles acabaram colidindo um com o outro. Um dos condutores foi constatada 2 fraturas em um dos braços. Este foi conduzido primeiramente ao hospital por terceiros, ao hospital aqui da cidade. E o segundo condutor da motocicleta, ele foi conduzido pela ambulância municipal até o hospital aqui da cidade para os tratamentos de saúde. Os 2 eram habilitados? Um deles apenas era habilitado, o outro não era habilitado. Foi feita, inclusive, o auto de infração de trânsito em relação a esse condutor
inabilitado. As motocicletas elas estavam regulares e foram liberadas para outros condutores. Então a situação das motocicletas estavam regular. Exatamente, as motocicletas estavam com o exercício, né, do licenciamento, tudo ok, e neste caso aí foram liberados para condutores habilitados, conhecidos dos condutores originais aí dessas motocicletas. Pode-se dizer que algum dos condutores estavam em alta velocidade? Ou é muito cedo para isso? Na verdade, os populares, né, chegaram a relatar que um dos motociclistas estava de alta velocidade, né? Mas a situação não foi flagrada pelos policiais militares, então a gente não pode afirmar isso, né? Com investigação, a Polícia Civil pode afirmar essa situação, mas houve relato que um dos condutores, o que estava vindo pela José Vicente Coimbra, estaria em alta velocidade, mas reafirma mais uma vez que não foi um ato flagrado pelos policiais militares, então não é possível afirmar. Os dois condutores eram de Caraí mesmo? De Caraí mesmo? Os dois são naturais aqui da cidade de Caraí. A batida foi de frente? Um bateu basicamente de frente, né? Lateralizado, né? Mas na parte frontal das motocicletas. Valeu, tenente, pela participação. Estamos à disposição. Qualquer dúvida, qualquer relação aí a esse fato, pode procurar que a gente está disponível. Eu conversei com o tenente Paulo Viana, comandante do pelotão de Caraí. Para vocês que estão nos acompanhando, boa tarde. Jornalismo de verdade. Jornal da Onda. Jornal da Onda, informação com credibilidade no seu rádio. Olha o que começou com um jogo disputado pela Copa Integração de Futsal, terminou em cenas lamentáveis na noite deste sábado, dia 5, na quadra poliesportiva Leopoldino José Ribeiro, em Caraí. A partida entre as equipes Império, de camisa rosa, e Trem-Bala foi interrompida após uma entrada tida como violenta aí do goleiro do Trem-Bala, que desencadeou uma troca de agressões entre os atletas. O incidente ocorreu após uma falta cometida pelo Império, quando o goleiro adversário, na reposição de bola, partiu em um carrinho descontrolado contra um jogador do time rosa. A ação considerada excessivamente agressiva pelos atletas e torcedores foi o estopim para a confusão generalizada. Jogadores aí de ambos os lados se envolveram em empurrões, socos, enquanto membros da comissão técnica tentavam sem sucesso conter os ânimos. A organização do evento ainda não se pronunciou oficialmente sobre as possíveis punições, mas é certo que o episódio manchou o espírito esportivo da competição. Alguns torcedores presentes ainda comemoravam a atitude dos atletas. A Copa Integração de Futsal tem como objetivo promover a união entre os times da região, mas o confronto ocorrido serviu como um alerta para a necessidade de utilizar o esporte como desenvolvimento humano e não apenas como mera competição. Esse é o Jornal da Onda, informação com credibilidade no seu rádio. Olha, aconteceu na comunidade do Paudalho, município de Caraí, já próximo à cidade de Padre Paraíso. O produtor rural levou um prejuízo, perdendo 12 carneiros. Segundo informações aí, os cachorros de um vizinho atacaram aí os animais, né? Segundo informações, né, os cachorros de um vizinho atacaram e mataram mais de 10 carneiros na comunidade do Paudalho, município de Caraí, que fica próximo aqui à cidade de Padre Paraíso. Essa é uma matéria que a Onda 9 FM ainda está apurando para a gente ter todos os detalhes e trazer para você toda a matéria completa aqui na Onda 9 FM, no Jornal da Onda. Informação com credibilidade, os fatos que são notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Onda. E agora eu vou fazer um rápido intervalo comercial, uma pausa no Jornal da Onda, e daqui a pouquinho tem um segundo bloco trazendo
mais informações para você. Já você vai conferir no segundo bloco do Jornal da Onda. Varejo cresce 0,5% em fevereiro e atinge recorde histórico, diz IBGE. PF e PGR vão investigar deputado que desejou morte de Lula. E ainda no Jornal da Onda você vai conferir também o nosso Na Estrada e os índices econômicos. Chega já no Jornal da Onda. E hoje também nós teremos uma matéria importante com o Ivan Alves, da cidade de Caraí, que pede respostas sobre o mercado que ainda não foi inaugurado. O que está faltando? Ele pede explicação aí da atual administração. É já, depois do intervalo comercial, aqui no Jornal da Onda. Jornalismo de verdade. Jornal da Onda.